Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um YouCast. Estou aqui hoje com a pastora Sirlei. Daqui a pouquinho ela vai se apresentar para vocês, mas eu quero deixar um recado muito importante, que você venha assistir até o final esse vídeo, que você possa curtir a nossa página, compartilhe com as pessoas e comenta aí embaixo também, para que esse vídeo possa alcançar e abençoar cada dia mais e mais pessoas, tá bom? Quero aqui agradecer já as pessoas que estão nos ajudando, a toda a nossa equipe que está aqui, a igreja que nos ajuda, ao mercado Porto Alvorada, que está conosco, nos ajudando, sendo um companheiro, um ajudante nessa obra. Quero também aqui agradecer a Pizzaria do Cazu, que está conosco desde o começo do nosso trabalho. Muito obrigado por estar nos acompanhando. E também a Nerd Games. Agradeço a você, Marcos, por estar junto conosco. E agora estamos aqui com a pastora Sirlei e hoje vamos falar sobre Kids, pedagogia, sobre a importância do Ministério Infantil. E antes de passar para ela, eu quero chamar aqui a vinheta. Pastora Sirlei, seja bem-vinda ao nosso podcast. Antes de começar o nosso assunto, eu queria que você se apresentasse para as pessoas. Quem é Sirlei? Quem é Sirlei? Quem é Sirlei? Primeiramente, obrigada pelo convite, né, a oportunidade Sim. de estar aqui, pela confiança. Então, eu sou Sirlei, eu sou filha do pastor Isaías e da irmã Esther, sou esposa do pastor Fernando Rocco, mãe da Isabelle e do Isaac, né? E para mim é um prazer estar aqui com vocês, poder participar desse bate-papo, né, e falar um pouquinho sobre educação, sobre criança, que é algo que arde muito no meu coração. Que bom. Vou fazer uma perguntinha sobre os seus pais. Seus pais aqui da cidade mesmo? Porto Feliz? Sim, meus pais são daqui, eu nasci aqui, né, Sim. E meus pais sempre foram da igreja, né, então desde muito pequena minha vida é igreja. Minha vida é igreja. Meu pai sempre foi obreiro na igreja, pastor da Igreja Brasil para Cristo. Então, sempre envolvido no ministério. Então, desde que eu me conheço por gente... Quantos anos eles serviram a igreja? Quantos anos eles serviram? Você Olha, desde pequena na igreja, mas quando que você, assim... pegou assim, nossa, estou vendo meu pai, estou entendendo hoje que meu pai e minha mãe servem a igreja. Então, eu diria há mais de 40 anos, né? Nossa. Meus pais. Pastoreando ou assim, crescendo na obra? Crescendo na obra, Sim. né? Meu avô, por parte da minha mãe, é pastor, né? Meu avô ainda é vivo, mas ele é velhinho já, sim. né? Mas ele era pastor já. Sim. E daí minha mãe se casou com meu pai se envolveu também na igreja junto com meu avô, né, o sogro, sempre pastoreando a igreja. E meu pai já é falecido, né? Sim. Já faleceu, mas sempre envolvido no pastorado, né? Aqui em Porto Feliz, na Igreja Brasil para Cristo. Sim. Então eu cresci envolvida nisso. E nesse tempo que, né, ia para a igreja, tudo, quando que você teve um encontro com Jesus, né? Porque assim, tem as crianças, né, quem vem, né, desde criança para a igreja, assim, vai na igreja, tem um momento dentro da igreja que é ter um encontro com Jesus mesmo, né? Porque assim, a gente está num ambiente que é propício isso acontecer. Sim. Não é verdade? Quando que aconteceu? Então, como que foi a sua experiência? eu não tenho lembrança desse movimento, eu vou dizer. Sim. Entendeu? Porque desde que eu me conheço por gente, desde a minha infância, de muito pequena, eu me vejo já na igreja, envolvida, e então eu não tenho assim uma experiência para dizer para você, foi nesse dia. Sim. Porque sempre para mim foi um prazer, né? Estar ali, falar de Jesus, para mim, tanto é que o meu primeiro ministério, na verdade, foi a música, né? Sim. Desde muito pequena eu fui envolvida com a música, todo dia eu tinha que cantar. Sim. Na oportunidade, era 2, 3 aninhos, então
sempre meu pai ou o pastor que estivesse ali dirigindo o culto tinha que me chamar para cantar. Você se preparava ou era do nada, assim? Não, Hoje... para mim, naquela época não tinha tanto repertório, então Sim. era sempre a mesma música. Sim. Mas tinha que me chamar para cantar, então eu lembro, assim, das canções que eu cantava. Gostava? Amava muito. Então, para mim, é essa a lembrança que eu tenho. Sim. De estar envolvida no ministério, na música, quando a gente saía em outras igrejas, então os pastores me conheciam e chamavam, e quando não me chamavam eu ficava chateadinha, porque eu queria cantar. Então, eu sempre fui envolvida nisso. Sim. O que eu tenho de lembrança é do dia do meu batismo. Sim. Né? Quantos anos? Sim. Com 12 anos. E aí eu tenho essa lembrança de realmente estar ali tomando aquela decisão certa, né? De aquele momento de oração, de sentir a presença do Espírito Santo. Então, sim, esse dia foi um dia impactante. Sim. Mas como eu diz, o antes, lá nos 2, 3 aninhos, sim, eu realmente... Veio crescendo na fé, então. Isso, Veio isso. Crescendo na Vim fé. Crescendo na fé. Quem que batizou? Quem batizou foi o pastor Daniel. Ele é de Itu, ele era acredito que ele ainda é da Igreja Brasil para Cristo, sim, né? Então era ele e meu pai. Sim. Os dois juntos estavam? Sim, sim. E a emoção, lembra? Assim, ó, eu batizei meu filho, né? Os 2 meus filhos eu batizei e é uma emoção pro pai sensacional, né? Eu imagino que tenha sido, né, pro meu pai. Sim. Só que, assim, pra mim, era comum. Sim. É como se fosse o extraordinário, mas no natural, no comum. Era comum aquele momento, porque a gente participava muito de batismo, assistia muito, eu ia com os meus pais, então tinha aquele momento da preparação antes do batismo, os louvores, então aquilo para mim era natural, sim, comum, sabe? Então eu não vejo, não que não seja, mas como, nossa, foi esse dia que mudou. Sim, não, sim, sim. Foi esse dia que realmente eu tive a convicção, sim, estou no caminho certo. Sim, sim. Ali foi a aliança, ali que foi, né? Foi feita a aliança. 2, 3 anos, você já cantava, já tinha suas oportunidades, né? Como que você foi crescendo no ministério, assim, foi... Né, você já falou, começou pela música, hoje é pastora. Sim. Como que foi seu desenvolvimento dentro da obra? Então, a música foi o primeiro, né? Então, cantando muito, depois tive a oportunidade de estudar música, né? Um pouquinho. Um pouquinho quanto? Um pouquinho. Eu me formei no curso de teclado. Sim. Aí fiz o curso de teclado, me formei, e o piano eu não terminei. Sim. Fui até o intermediário e parei. Então, eu tô perguntando porque eu já vi você tocando, cantando, então, canto nunca estudei. Sim. Mas sempre cantei, né? Mas o teclado e piano, então eu estudei um pouco, então tive essa oportunidade. Sim. Então, isso fez com que eu me envolvesse muito, né? Na questão da igreja, na questão de música. Apesar de eu ser uma pessoa, sou tímida, bem quieta, mas como eu cresci nesse ambiente, então para mim cantar, tocar, estar envolvida ali, sempre foi, como eu falei para você, natural, comum, sim, né? Aí minha adolescência também foi dentro da questão da música, e eu me lembro daí, mesmo criança, na nossa igreja não tinha escola bíblica dominical, então eu frequentava uma escola bíblica dominical numa outra igreja, então eu aprendi muito lá nessa igreja que tinha escola bíblica dominical, e eu vinha para nossa, mesmo criança, sim, e ensinava às outras crianças aquilo que eu via como fazia. O contar a historinha, né? Sim, a dinâmica, né? A dinâmica, então eu via como era lá, e eu vinha na nossa igreja e eu aplicava ali, mesmo criança. Então eu me vejo
além do Ministério da Música, o Ministério do Ensino, desde pequenininha. Então, eu olhava para as outras igrejas, que lindo, o Ministério de Crianças, e a minha igreja era muito pequena. Talvez você não conheça, a nossa igreja, eu era do Brasil para Cristo, era uma igreja de tábua. Nossa. Ali no Gole, perto do campo. Não conheci. Era um brejo. É onde ela é hoje ainda. Onde ela é hoje. Sim. Era um brejo ali e foi construída uma igreja de tábua. Na época era muito comum, né? Igrejinhas de tábua, tanto é que tem canções, né? Tem, já ouvi sim. De igrejinhas de tábua. Tem foto da igreja? Tem. Se soubesse, ia trazer, ia colocar aqui pra gente ver. Puxa vida, né? Não deu tempo de pensar nisso, né? Mas, então, meu pai era pastor ali, né? Então, a igreja era pequena, não tinha aqueles ministérios formados, né? Ministério de jovem, ministério de criança. Sim. Mas o que tinha, a gente fazia, entendeu? Então, eu olhava para outras igrejas e via, na época era grupos de crianças que cantavam, Sim. né? Grupos de jovens, grupos de crianças, e aquilo para mim me encantava demais. Eu sonhava em cantar num grupo de crianças, de ensaiar as crianças e tal. Então, eu sempre cresci nessa questão, né? Envolvida música e ensino. Daí, cresci. Na minha juventude, a gente foi para uma outra igreja, né? Nessa igreja já cheguei também envolvida no Ministério da Música, e daí já também, parece que atrai, né? Sim. O Ministério Infantil, que foi na Igreja Quadrangular, né? Na terceira igreja do Evangelho Quadrangular, lá no Vante. Então, eu me envolvi bastante no Ministério Infantil, fui fazer cursos, implantar sistema de ensino mesmo na igreja. Na época, a Quadrangular tinha, né, um sistema de ensino ali para as crianças. Então, eu fiz esse curso, fiz ali. A gente tinha um grupo muito grande de crianças, fizemos um trabalho maravilhoso ali. Então, ali eu desenvolvi esse ministério do ensino, né? E ali também que eu comecei a desenvolver o ministério da pregação, porque até então era com crianças e música. Sim. Mas daí Deus, né, usou da pastora Dulce na época, né? Olha, Deus está... você vai subir um degrau e tal, e esse degrau era a questão da pregação da palavra, né? Então, ali a gente foi me envolvendo nesse ministério, e sem formação da pedagogia. Eu ainda não tinha pedagogia, mas me envolvi totalmente nesse Ministério do Ensino. Então, o Ministério nasceu... Foi dessa forma. E também o ensino da música, porque como eu tinha, né, uma formação, eu comecei a ensinar. Sim. Então, eu ensinava a algumas crianças, algumas adolescentes, né, da igreja. Tanto é que a nossa tecladista hoje da nossa igreja, eu ensinei e ela está até hoje. Entendi. 3 meses, ela já estava tocando na igreja e a gente fluindo lá. Então, o Ministério do Ensino é muito forte na minha história, assim. Sim. E foi por isso, então, que a senhora foi para a pedagogia daí. E como que foi daí, assim? Então, a escolha, como que foi? Eu comecei a trabalhar no Colégio Porto dos Bandeirantes. Sim. Desde muito jovem, eu já fui trabalhar com a dona Cássia, né, que é mantenedora lá. Antes do colégio, ela tinha um espaço que também era um espaço educacional. Eu fui trabalhar lá no escritório, né? E eu gostava muito daquilo, desse envolvimento com o ensino, né? E depois, quando ela fundou o colégio, eu fui trabalhar com ela na secretaria. E isso, eu aprendi muito ali, questão burocrática, papéis, lidar com documentações. Aprendi muito, mas eu me vi assim na sala de aula. Eu queria, porque já era algo que eu vivia
na igreja. Sim. Aí fui, fiz a pedagogia, fiz pós-graduação, aí passei num concurso, fui para a prefeitura como professora, né? E fui me especializando na educação, né? Daí me formei em teologia, bacharel, depois fiz um curso de história e fui estudando. Caramba, quanta coisa! Fui estudando, me envolvendo daí com a educação, né? E assim, uma coisa que eu gosto muito, né? É usar tudo que eu aprendi da pedagogia, da educação, na igreja. Sim. Então, isso para mim fez com que eu crescesse muito, sabe? Em ambas as partes, tanto no ministério na igreja, como na profissão, né? Porque muito do que eu aprendo lá na igreja, eu aplico na minha profissão, e muito do que eu aprendi na minha profissão, eu consigo também ajudar na igreja. Né? Eu acredito que assim, até a senhora falando isso, até pela minha profissão também, né? Eu lido com pessoas 24 horas, né? Eu trabalho, hoje mesmo eu vi o Fernando lá, o pastor Fernando, né? Ia entrar numa cirurgia, a hora que ele chegou lá. Então, quando eu escolhi minha profissão, né? Só que foi sem querer, eu até perguntar, acho que da senhora não, mas se foi sem querer, eu escolhi por causa de ver minha mãe ajudando as pessoas na questão de saúde, que minha mãe era enfermeira. Aí o que acontece? Quando ela aposentou, ela continuou servindo a igreja que ela ia, fazendo curativo para as pessoas doentes. Olha, que então legal. Ela ia nas casas, assim, na época podia dar injeção, minha mãe ia dar injeção, ia fazer curativo, ia ajudar a dar banho, ficava no hospital de cuidadora. Né? E minha mãe nunca cobrou nada para ficar de cuidadora no hospital. Tinha vezes que ela ficava 40 dias. Ela ia, ficava um turno, voltava, tomava banho, descansava, ia à noite, só fazia à noite ela. Aí não cobrava nada. E ela falava sempre para mim, isso foi o meu chamado, cuidar de pessoas. Aí quando eu decidi estudar, procurar uma profissão, na escola, eu gostava de matemática. Né? Então eu falei, eu vou procurar alguma coisa que tenha a ver com matemática, ciências contábeis, tudo, né? Aí eu lá pensando sobre isso, lembrei de quem? Da minha mãe. E eu achava um barato, minha mãe chegava nas casas, assim, a forma que a turma honrava ela, respeitava ela, sabe? Aí eu ficava na sala e minha mãe entrava no quarto do quem estava doente para fazer os cuidados, dar banho e assim por diante. Aí eu falei, eu vou para saúde. Assim, eu vou para saúde. E comecei a estudar tudo. Quando eu me formei na saúde, foi no mesmo ano que Deus me separou do ministério. Olha. Entendeu? Eu sempre falo pro pessoal assim, se você for estudar alguma coisa, ajunta os dois. Sim. É possível. Aqui tem 2 exemplos, gente. Né? Então, o que acontece? Então, se Deus já mostrou o seu chamado, né? Se você já tem uma convicção na sua chamada, você pode sim usar isso na questão de profissão. Né? Então, só que eu fui para a saúde por causa da minha mãe. Aí depois que eu falei, nossa, olha isso. Depois que você vai entender, né? Hoje eu ajudo pessoas dentro do hospital, né, tudo, e fora da igreja, assim por diante. Então, uma coisa está ligada à outra. Né? Então, eu falei para você ver. E o da senhora foi desse jeito também? Ou você já tinha convicção? Então, eu não tinha noção disso, que eu tinha esse chamado, isso dentro de mim. Eu gostava muito, mas eu não tinha essa convicção, né? Sim. Talvez eu fosse muito nova. Na época, quando a gente saía da 8ª série, aí você ia para o colegial. Então, isso. Você escolhia, tinha um técnico, né? E na época tinha técnico em magistério. E eu poderia ter escolhido fazer o magistério. Mas eu falei, eu não quero ser professora, mas eu não entendia que eu já era envolvida com isso. E eu, não quero ser professora, imagina, todo mundo agora vai ser professor, porque ia para o magistério, né, saía aquela leva de pessoas do magistério, né? E eu não fiz o magistério, porque eu achava que eu ia para outra área. Na verdade, meu sonho mesmo era a música. Eu pensei que eu ia sair do ensino médio e ia fazer uma faculdade de música. Sim. Que esse era o sonho, né?
Mas não foi isso. Aí depois eu fui entender, né? Fiz a pedagogia e no próprio curso lá eu fui entendendo que realmente aquele era o meu chamado. Do ensino daí? Do ensino. Nossa, então foi sem querer também. O meu foi muito, sim. Eu lembro que eu falei pra minha mãe daí, né? Eu falei, mãe, eu vou pra radiologia, na saúde. Ela ficou feliz, né? Mas que bom, filho, tá, vai dar tudo certo, né? E graças a Deus. Mas sem a noção de que aquilo noção também, ia ser algo ministerial, né? Exatamente. A gente tá abrindo aqui os olhos de vocês aí, ajudando, né? Então fique esperto, né? Para não perder tempo, né? Porque às vezes a gente fica ligado questão do ministério só ali dentro da igreja, né? Exato. Mas ministério é serviço, né? Exatamente. Então eu posso servir na área do meu dom, eu posso servir na área onde eu estou inserida, né? Exato, igual a senhora falou do natural. Isso. Né? Igual assim, a gente conversou aqui essa semana aqui, preguei sobre isso. Eu falei assim, o que acontece? Porque muito cristão se perde ao fechar a porta da igreja. Porque não vive o natural. Quer viver o sobrenatural, e o sobrenatural você está aqui no culto, aí toca um louvor, aí você sente a presença de Deus, aí vem a pregação, Deus fala com você, né? Você está com os irmãos, ali é o sobrenatural, ali você está ali, né? Mas você não vai ficar 24 horas dentro da igreja, você tem uma vida para viver. E daí o que acontece? Muitos saem lá fora e se perdem, falam assim, nossa, lá dentro uma paz, uma esperança, ou eu tinha outro pensamento, 2, 3 dias sem culto eu já fico, né? Esquisito. Mas por quê? Porque não vive esse natural. Quando vê um culto, como já o natural, o seu dia a dia mesmo. Aí o que acontece? O culto domingo, ele vira o culto da segunda-feira na sua casa, na terça-feira, na quarta, e você leva isso. E é como chamado, né? Como ministério. Independente do que Deus te chamou, né? É pra vida. Não tem assim, o pastor é aqui dentro, lá fora não é. A pastora é só na igreja, né? Lá fora não é. É pastor onde for e assim por diante. Né? Então, tem tudo isso. Experiências com criança. Experiência com criança. Dentro da profissão, que logo a gente vai migrar para a igreja, daí vamos aprofundar nisso. Boa, ruim, o que você já viveu, coisas assim que marcou a sua profissão ali, a primeira aula ou alguma situação com criança, desenvolvimento. Foi uma pergunta aqui antes de você responder. Uma pergunta. Música, deu aula dentro da escola, dentro da igreja, né? Fez trabalhos infantis, kids, tudo. E pregação e escola. Qual desses 4 ficou mais nervosa quando foi sua primeira vez, assim? Você lembra? Assim, a pregação. Foi a pregação? Você lembra como que foi? Lembro. Como que foi? Lembro que daí eu queria desistir. Não quero. E na época, até meu esposo, o pastor Fernando, citou aqui, né? Do pastor Roberto, que era líder de jovem. Então, ele falou assim, não, você tem que ir, sobe lá e prega. Pregação foi... Quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu tinha uns 17 anos já. 17 anos. A pregação na igreja demorou um pouquinho para mim atuar em relação ao que eu vivi. Exato, desde os 2 anos. Sempre envolvida na música, mas a pregação assim para a igreja eu já tive. Foi o que teve mais nervoso, né? Foi. Então, e a experiência agora dentro da escola? Dentro da escola, então. Como eu sempre fui envolvida com as crianças, né? Então, eu não tive, assim, tanta dificuldade quando eu cheguei na sala de aula, né? Graças a Deus, a primeira escola que eu fui me recebeu super bem, né? Então, eu fui vivendo naturalmente também. Só que eu acho que por eu estar muito envolvida, não só com criança, mas com a questão burocrática, de escola e tal, eu não fiquei muito tempo em sala de aula. Eu já fui chamada para ajudar na direção da escola. Entendeu? Então, eu fiquei bastante tempo ajudando na vice-direção,
de escola, Sim. depois voltei mais um pouquinho para a sala de aula, não consegui ficar longe, voltei de novo para a vice-direção. Então, acho que a minha experiência que é marcante, assim, é em relação ao atendimento com a comunidade em relação aos filhos que estão lá dentro da escola. Eu acho que eu consigo enxergar a dificuldade da criança e a dificuldade da família e eu consigo ali, isso é um prazer para mim, sabe? Receber um pai, conversar, entender o que está acontecendo, como que a gente pode ajudar, né? Para que a criança desenvolva. Então, acho que a experiência marcante para mim é essa. Aconselhar os pais e as crianças a um nível de aprendizagem. O contato com os pais foi que mais marcou dele. Porque acaba havendo outra realidade também. Né? Porque de repente você vê uma criança que está com uma falta de atenção, alguma coisa, e conversando com os pais, ajuntando a informação que vocês têm. Você faz uma interpretação do contexto familiar, com o contexto escolar que a criança tem. Então eu consigo, sabe, manter esse diálogo, tentar ajudar de alguma forma, né? Por exemplo, a semana passada eu tive uma experiência muito forte em relação a uma criança com necessidade especial. E quando uma criança está em crise, toda a comunidade ali escolar vai ter dificuldade, vai ficar nervoso, não vai ter cabeça ali para agir com aquela situação. Então, eu vejo assim, graças a Deus, Deus me dá uma força, uma calma naquela hora para mim conseguir lidar com aquela situação. Talvez algumas pessoas, a hora que olha essa calma, fala, nossa, Sirlei, não faz nada. Onde já se viu? Ela não toma uma atitude, não fica brava com a criança. Mas ali, aquele momento de tensão, né? Não só, por exemplo, esse exemplo da criança especial, mas num outro momento, talvez de indisciplina, de alguma briga na escola, vamos dizer assim, eu acho que eu consigo, naquele momento, manter a calma, tentar entender o que acontece do lado, o que acontece do outro, e ir resolvendo lentamente, sabe? Passo a passo. Eu estou vivendo isso, agora estou aprendendo isso. Em tudo, de ter mais calma, porque eu sempre fui um cara mais estourado, assim, né? Situação acontece, você já quer naquele momento e muitas vezes, se você dá um tempo, olhar, examinar, ter essa calma, né, você consegue enxergar outras coisas, consegue, né, ter uma forma de falar melhor, né, de chegar melhor do que se chegar no momento de estresse, né, de adrenalina ali, é perigoso daí, né? Que assim, uma sala de aula, né, você chegar, é difícil você manter a disciplina, sabe? Então, lógico, vai ter sala de aula que é bem disciplinada, que é difícil de lidar. Então, Deus me dá graça, apesar de ser muito complicado ali na hora. Não é que eu me mostro calma, que na verdade por dentro está estourando. O nervosismo, né? Mas eu vejo assim, esse olhar para a criança, que às vezes não é culpa dela, aquela indisciplina, não é culpa dela aquele palavrão que ela soltou ali naquele momento, né? Não é culpa dela aquela agitação que ela está tendo, aquela falta de respeito, aquela má educação que ela está demonstrando naquele momento, é um grito de socorro dela, né? Então, eu tento, de alguma forma, equilibrar aquele momento e depois a gente volta, conversa, aconselha, né? Busca entender, busca ajudar. E situações da igreja, a senhora é do mesmo jeito? Assim, alguma coisa que acontece para resolver, a senhora tem essa... Demoro para resolver. O pastor Fernando... Porque eu vou pensando. E o pastor Fernando, é igual ou não?
Ele já é mais... Já quer, já é, a senhora sanguíneo, já mais... né? Já vai resolver. Sim. Eu vou demorando, só que assim, sou de poucas palavras. Sim, ele falou para nós. Pra quem não sabe, gente, o marido dela, o pastor Fernando, ele participou do nosso podcast, depois você procura lá, que você vai ver lá a conversa nossa também. Poucas palavras, vou segurando um pouco, mas daí a hora que eu falo, né? Daí, uma frase só. Né? Meu pai era assim. Né? O Fernando, o pastor Fernando falou para nós. Né? Então, alguma coisa nesse sentido. Daí falo uma verdade bem dura, né? Sim, vale mais do que um texto, né? Devagar, com calma, né? Pastora, aí qual hoje, né, todo esse mundo que a senhora, né, vive, né, com criança, esses problemas para ser resolvidos ali na hora, tudo, e o que a senhora traz assim, para a igreja, a importância hoje de um cuidado com as crianças, né? Isso é pelo mundo que nós vivemos hoje. Qual é a importância? O que a senhora pode falar também para aqueles que estão assistindo? Como começar um ministério infantil, né? Igual a senhora começou, né? Na igreja, ajudou a desenvolver tudo. Quais são as dicas? Qual a importância e quais são as dicas para começar a desenvolver o ministério infantil? Tá. Tem uma frase que as pessoas falam, as crianças é a igreja de amanhã. Não, as crianças são a igreja hoje, né? Então, elas precisam ser olhadas com um olhar de amor, de atenção, né? A gente precisa pensar nessa questão, né? De trazer algo na linguagem deles, da forma como eles entendem, né? Nós vemos que a Bíblia ensina isso, que primeiramente é responsabilidade dos pais, né? Então, ensinar os filhos no caminho, Deuteronômio fala muito sobre isso, né? Inculcar na criança, quando você estiver andando, quando você estiver em casa, onde você for, você tem que ir ensinando a criança. Então, a igreja ela tem que pensar, sim, em investir, né, nesse ministério com criança. Criança, ela se interessa por coisas simples. Não precisa ser aquela coisa mirabolante, cheia de detalhes. Coisas simples elas se interessam. Então, quando você acolhe ela com amor, né? Quando você conversa com ela com amor, olhando nos olhos, você vai cativá-la, né? Como começar um ministério infantil? Realmente a pessoa, você investir numa pessoa que queira. Sim. Que queira, né? Começa, vamos com uma historinha, pode ser simples, não precisa ser, né, aquela... Sim. Simples, como Jesus começou, né? Jesus sentava a criança no colo, né? E ensinava ali, usava uma linguagem, né? Eu imagino, então, quando Jesus sentou aquela criança no colo, né? Ele deve ter usado uma linguagem que ela entendesse. Exatamente. Não é verdade? Então, usar uma linguagem que a criança entenda, né? Para ela ter esse momento ali na igreja. Porém, eu vejo assim, culto. Eu acho que a criança ela tem que participar do culto, que ela tem que entender o que está acontecendo no culto, né? E daí, na hora da palavra, que daí realmente ela não vai entender a linguagem dela. Sim. Então, a gente vai levar ela para um espaço, né, que vai ensiná-la uma linguagem apropriada. Sim. Mas, na minha visão, eu acredito que a criança ela tem que participar, sim, do momento do culto, sim, ali junto com os adultos. Ela tem que entender o que está acontecendo. O momento de louvor, o momento de oração, ela tem que ver a figura ali dos líderes, do pastor, a figura dos pais, adorando e louvando a Deus ali na igreja, como os pais se comportam. Ela tem que ver isso, sim, né? Eu até comento lá na igreja, falo, olha, as crianças, na hora do louvor, incentive elas a vir, sente na frente,
Porque a criança fica sentada lá atrás só vendo cabeça. Né? Não está entendendo nada do que está acontecendo. Você acha que a criança ela vai parar ali? Não vai, porque ela está vendo cabeça. Sim. Leva ela para ver o que está acontecendo ali na frente, o momento do louvor, o momento da oração, o momento da oferta. Isso já é um ensino. Sim. E daí depois a gente tem aquele momento que a gente vai levá-la para uma sala, né, para contar uma história bíblica, né, um ensino mais voltado ali para ela. Isso, momento de culto. Outro momento que eu acredito que a igreja tem que valorizar e tem que investir bastante é uma escola bíblica, né? Então, ali para a criança realmente ser ensinada na palavra, desde cedo. Que foi, como eu disse para você no início, a minha igreja não tinha uma escola bíblica e eu participava de uma igreja que tinha. Sim. Então, eu vi como era aquele modelo, né? E aquilo me ajudou muito. Muita coisa eu lembro que eu aprendi ali, entendeu? Então, as igrejas precisam investir, né? No material. A minha esposa fala que muitas coisas que ela aprendeu, que ela entende hoje, ela aprendeu na escolinha de criança, infantil. Porque falou na linguagem da criança. Exatamente, que ela veio da presbiteriana. E a presbiteriana, para ensino, ela é muito forte. Né? Então, ela falou muitas coisas que eu vejo vocês falando, que eu vi sair dentro do estudo nosso que a gente tinha quando era criança. Hoje em dia, tem muito material disponível para trabalhar com a criança. Tem muito material na internet que você pode pegar. Basta querer. Basta... Aqui na igreja, a gente tem um formato assim. Nós temos o material de ensino bíblico e temos o material que é a pregação. Certo. Entendeu? A pregação, assim, que o momento da pregação, isso os professores que montam. Isso até para exercitar eles, né, no estudo da palavra, né, de estar já desenvolvendo, né, essa questão. E a gente tem um material que é o estudo mesmo, que a gente tem um andamento bíblico e assim por diante. E todo o terceiro domingo a gente começou a fazer, aqui faz um mês, foi o primeiro mês passado agora, a gente teve nós fizemos e foi muito bom. A gente começou a ensinar as crianças a servir a igreja. Olha que legal. Então o que acontece? Todo o terceiro domingo a gente conversa com as crianças, vem preparando. Prepara elas. E quem quer participar? Aí todos eles quiserem. Eles gostam. Então a gente foi a primeira vez que nós fizemos, ficou o pessoal, algumas crianças lá fora para receber as pessoas chegando, então eu recebia, abraçando, dando bala, sabe? Agradecendo pela visita, assim. Aí aqui dentro, depois desse momento, eles cantaram, né? Teve até minha filha que abriu o culto, fez a abertura do culto. Então eles participaram de todos os momentos, sabe, da igreja, todos os serviços eles participaram. Daí eu expliquei para a igreja por que a gente está entrando dessa forma hoje. Porque hoje você vê que a igreja, ela vem crescendo em números de pessoas, mas tem poucas pessoas que querem servir a igreja. Né? Não tem aquele amor, não tem aquele temor, né? Não tem, eu não sei o que acontece. Daí eu peguei ainda o período, né, daquela de você se preparar em casa para você olhar carro na rua. Você entendeu? De você, igual assim, eu comecei o meu trabalho na igreja, eu servi a casa de Deus na escolinha. Foi o meu primeiro contato de ministração, assim, foi dentro da sala de aula. E quando eu fui fazer teologia, um dos professores perguntou na sala nossa, perguntou assim, quem aqui já trabalhou com crianças? Né? Daí, acho que foi eu mais dois, só levantou a mão. E perguntou como que era a sua aula. Daí eu expliquei como eu fazia, né? Eu dava aula, depois que eu dava aula na linguagem deles, eu pedia para eles fazerem um teatro sobre a aula que eu dei, para ver se eles entenderam. Aí eles pegavam aquele momento, se preparavam e davam de fazer o teatro sobre o ensino que eu falei. Daí, então bati, então toda aula eu ia embora sabendo que eles aprenderam. Né? Aí o que aconteceu? Daí o professor falou assim, porque aquele que consegue fazer uma criança entender a palavra, ele consegue fazer com qualquer outra pessoa. É verdade. A criança, ela tem uma facilidade muito grande de acreditar naquilo que você está falando,
principalmente quando você ensina sobre Deus, sobre a Bíblia. Ela acredita Exato. sim, né? Então, é muito importante. É um curso muito bom, é o curso da PEC, né? Sim. Que é muito bom que a igreja invista em alguém que faça esse curso. E eles ensinam, né? O passo a passo, e a disciplina que é para ensinar a contar a história bíblica, por exemplo, eles estão ali ensinando você a montar um sermão. Exatamente. Então, é como esse professor seu falou, se você montou, né, ali um esboço e conseguiu ali ensinar uma criança, você vai conseguir com um adulto. Exatamente. Eles ensinam mesmo, você montar um esboço, né, como se você estivesse preparando um sermão. Eles ensinam você se preparar mesmo, como se, né, porque é uma alma ali. Exatamente. É uma alma ali, Exatamente. né? E você ganhar uma criança, você vai ganhar uma família para frente. uma família. Né? Uma família. Então a gente começou aqui a fazer esse trabalho com as crianças. E o primeiro, nossa, a minha filha toda hora fica, pai, quando que a gente vai servir de novo? Pai, quando que a gente vai servir de novo a igreja? Eu falei, calma, é o terceiro domingo, a gente sempre faz... Você vê, você falando, como eu comecei falando para você, eu sempre me vi na igreja, então sempre envolvida. Exatamente. Né? Aí acaba sendo natural o servir, né? O ajudar, o ministrar ali, né? O cantar, ou aquele momento, acaba sendo natural, não é uma coisa forçada, Exato. né? E elas vão levar isso para a vida, é o que vai ficar marcado. E o legal, sim, é a resposta delas. da igreja. A resposta da igreja, de apoiando eles. Eles são simples. Exato, exatamente. Né? Então foi muito bom. Agora, domingo agora, né? Vai ser desse jeito. Então já está todo mundo se preparando para... Então a gente veio com essa questão de ensinar mesmo ele a servir. Já entendeu o que é isso, né? A importância que é e amar a igreja onde você faz parte, né? Isso é muito importante. E experiência com criança na igreja? Já tem bastante? Então, eu acho que, assim, para mim tudo é normal, é natural. Sabe? Mas eu acho assim que o que ficou marcado foi crianças que eu ministrei e que agora estão do meu lado ministrando. Nossa. Então isso fica marcado. Por exemplo, eu vou usar aqui o Jonas. Conhece o Jonas? Conheço, Jonas. Conheço. Jonas, eu fui a pessoa que coloquei ele para pregar quando criança. Sim. Então era um culto de criança. Olha aí. E ele que pregou. Sim. Então, ele cita isso até hoje. Olha, minha primeira pregação foi a pastora Cirlei que incentivou, né? Sim. Então, isso para mim é um prazer, saber que eu vi ali numa criança, né, um potencial e ele, lógico, com todo o esforço, né, estudo, né, ele se tornou um teólogo que é agora. Exatamente. Por exemplo, né? Outras crianças também que eu ministrei sobre a vida delas, né, como a Sueli, hoje, né, vive aí aquilo que ela foi ministrada na infância. Então, acho que isso é o que mais tem me marcado mesmo, né? Ver essas crianças hoje dando frutos, continuando a dar frutos. Isso. E você vê, você imagina, né? Igual que experiência. Pegou lá de pequeno, vamos dizer assim, dando aula, você vê crescendo na fé, crescendo como pessoa, isso para mim é família, muito bom, muito satisfatório. Exatamente. É muito satisfatório. Experiência ótima. Isso aí é sensacional. E o projeto que vocês têm? Esse projeto eu quero que você explique para o pessoal. O pastor Fernando já falou, né, mas eu gostaria muito que a senhora explicasse tudo certinho para o pessoal entender e até motivar vocês que vai ouvir, querer fazer também, né? Ajudar, né? A vocês, ou de repente a cidade, a igreja que vocês estão, a começar a fazer um trabalho social bacana aí para ajudar a comunidade. Então, como eu sempre fui envolvida no Ministério Infantil, só que como o meu ministério ele tem uma abertura, né? Eu faço parte da música, eu sou a pastora também com meu esposo, então
tem Muita várias coisas, né? Então, na questão Ministério Infantil servir ali, por exemplo, cultos, eu não consegui. Sim. Então, eu via uma necessidade, eu preciso atuar, né, de alguma forma, mas até então eu precisava estar em outros setores, outros departamentos. Exato. Quando Dona Hilda, que era uma irmã da nossa igreja, né, que ela tinha esse ministério de cuidar de crianças na casa dela. Então, quando ela veio a falecer, veio no meu coração, no coração do pastor também, essa questão do legado dela. A gente precisa dar sequência nesse legado. Então, juntou o desejo do meu coração de realmente atuar fortemente no Ministério Infantil e juntou essa questão do legado dela, né? Sim. E eu comecei a desenvolver, então, um projeto, falei, eu quero um projeto que atenda crianças e tal. E, na época, eu até montei o projeto tudo, mas não foi possível atuar, né? Mas há 3 anos atrás, aí fervilhou de novo. Falei, não, vamos para cima. Então, Essa primeira fase aí, quando foi feito o planejamento, não deu start ainda, faz quantos anos, mais ou menos? eu sou ruim de data. O Fernando falava... Ele fala a data certinho. Como consegue, cara? Mas mais ou menos. Há uns 10 anos atrás. Uns 10 anos. Então, assim, a vontade de continuar foram 10 anos atrás. E a onde startou faz 3 anos. Isso. Então, sempre vim sonhando. Sim. E, assim, a liderança da igreja sabia desse sonho, orava muito por isso, né? Então, qual era o sonho? E ainda. Que ele, na totalidade, ainda não... O sonho é ter um projeto que atenda crianças no contraturno escolar. Então, o sonho é receber essas crianças, dar um suporte para elas, visto que elas não têm onde ficar quando os pais estão trabalhando, elas vão para a escola, da escola vai para onde, né? E Dona Hilda recebia essas crianças na casa dela, né? Então, dava alimentação e essas crianças ficavam lá com ela até os pais voltarem do trabalho. Sim. Então, muitos passaram pela casa dela ali. Então, esse é o sonho ainda, de atender. De chegar nesse ponto. De atender essa demanda, né? Então, há 3 anos atrás, eu comecei, então, a correr atrás e fundar a associação. Fundamos a associação e agora vamos começar, então, a atuar com esse trabalho. Porque daí é um trabalho fora do trabalho da igreja, vamos dizer assim, culto, essas coisas. É outro tipo de trabalho, né? Então, falei, e agora? Como que nós vamos atender? Então, na nossa necessidade ali, e do que dava, eu falei, vamos atender aos sábados. Então, abri uma casa que a gente tem ali no Vante, né? E comecei a receber crianças aos sábados. Ali a gente oferece o almoço, um lanche, e durante o dia todo elas vão tendo oficinas, né? Então tem oficina de vivência musical, oficina de arte, oficina de jogos pedagógicos, oficinas de leitura, né? Oficinas de ensino da palavra. Sim. Então eu dividi uma programação ali que a criança ia passar o dia todo ali nessas oficinas, né? A casa ficou pequena, aí a gente conseguiu alugar um prédio maior. Quantas pessoas, quantas crianças na casa chegou a atender? Na casa cabia só 30 crianças. Aí chegou nesse número, 30, né? Daí o máximo 30 crianças, né? Aí, porque daí tem os adultos que estão lá envolvidos, ajudando, então sobrecarrega. A estrutura não aguenta. A estrutura não aguenta. Fomos para outro espaço, daí agora a gente está atendendo uma média de 60 a 70 crianças, né? Nossa intenção é aumentar, lógico, esse número, né? Tem espaço para isso,
mas a gente vai... Eu preciso também treinar as pessoas que ajudam ali, Exatamente. né? Para atuar dentro daquilo que é o objetivo, o propósito, né? Então, a gente está atendendo essa média. Aí nós conseguimos abrir não só para crianças, mas os adolescentes também, né? Para participar. Baseado nos princípios, na educação por princípio, né? A educação por princípio é algo que eu sonho em aplicar, daí no caso, quando a gente abriu o contraturno, né? Que é ensinar as crianças dentro do princípio da soberania, né? E entender a questão da soberania de Deus em relação, por exemplo, à política, né? A atuação nossa na sociedade. Isso. Então, eu quero trazer esse princípio e inculcar na criança. Soberania, o caráter, né? Muito importante isso. O autogoverno, a semeadura. Então, são princípios que a gente vai trabalhando e inculcando nela em todas as atividades que a gente faz, a gente ensina um princípio. Sim. Né? Então, por isso já o nome semeadura, que daí a gente, no meu coração veio isso, nós vamos semear esses princípios, né? Cultivar esses valores nas crianças, para que elas sejam ensinadas a atuar na escola onde ela está, na sociedade onde ela está. Né? Então, todo o objetivo das lições, elas vão voltar para isso. Como é que você vai atuar na escola, como é que você vai atuar na família, como é que você vai atuar em questões aí da sociedade onde a gente está. Que é importantíssimo, né? Importantíssimo isso aí, né? E como que vai lidar com o dia a dia, né? Isso. Então, toda a estrutura pedagógica, ela vai sendo baseada nesses princípios. E como que é o preparo dos voluntários? Como que é feito assim, daí? Como que é esses treinamentos? Assim, aquele que não tem experiência, ele vai servir em uma função, aí vai, como que é feita essa divisão? Então, Deus foi tão generoso assim com a gente, que a gente tem vários pedagogos na nossa igreja. Exatamente. Né? Então, a gente tem, por exemplo, o pastor Rogério, tem outros, Lúcia, que também é uma profissional da educação, e também é uma professora na escola bíblica. Então, a gente tem uma equipe muito boa, formado em pedagogia, ou está aí se formando, então tem propriedade nesse ensino, né? Sim. Muitos fizeram o curso da PEC, ajudou e ajuda bastante a gente usa muitos princípios ali deles, né? E é isso, então esses pedagogos vão atuando e quem está chegando vai aprendendo. Que muitos querem saber como como funciona, então vem, você vai participar junto, você vai aprendendo como é, né? E quando você tiver uma oportunidade, apto, tiver apto, você pode também, porque não é nada tão complicado, né? É seguir ali, é mostrar os valores dentro dos princípios bíblicos cristãos, né? E trabalhar em cima disso. Então, a gente trabalha muito as palavras, né? O significado das palavras, o significado para a vida. Então, a gente inculca isso na cabecinha das crianças. E a gente tem o almoço, que daí para eles isso é a melhor parte, Exatamente. né? O almoço e o playground que tem lá é o que eles mais gostam, mas é lógico, criança vai gostar disso mesmo. Eu moro lá perto, lá, né? É. Quando eu passo lá perto, aquele cheiro lá gostoso, Então, dá até vontade de entrar para comer junto. Mas pode estar convidado, pode entrar sim. Então, a gente oferece assim, um almoço bem gostoso para eles. A gente faz questão, né, de arrumar a mesa
porque a gente quer ensinar para eles o princípio da mesa, Exatamente. do sentar-se à mesa, do comportar-se ali, que a gente ensina que Jesus estava sempre à mesa com os discípulos. Exato. E na mesa eles ensinavam, né? Exato. Então a gente gosta bastante de sentar com eles, comer ali com eles e ter esse diálogo, né? E hoje isso foi tão perdido nas casas, né? É. Você ter, é difícil você ter todas as refeições na mesa porque causa do trabalho, né? Tudo. Mas assim, igual na minha casa, o jantar é todo mundo na mesa. Ai, que benção. Entendeu? E tem muitas famílias que infelizmente não conseguem, né? Sim. E aí vem um incentivo, é importante. E se vem da criança, né? Eu lembro quando eu comecei, faz anos isso, né? Eu peguei e sentava sozinho na mesa. Aí todo mundo ia pra sala, tudo, e eu ficava sozinho na mesa. Aí a Daiane já percebeu, sentou. Aí as crianças queriam que a gente fosse pra lá, eu falei, não, vai vir aqui. Aí começou a vir hoje já, quem não senta dá briga. Não, pode vir aqui sentar com a gente. Fica assim, entendeu? Então, aí quando tem um filho que tá meio emburrado com o outro, não quer sentar perto, fala, não, todo mundo na mesa. Aí ali resolve toda a situação do dia, todo mundo conversa, fala do seu dia, né, fala da situação, e se as crianças têm algum problema entre eles para resolver, já resolve ali também. Então na mesa é muito importante. É lógico que assim, nossa, não é aquela coisa perfeita ali no ambiente. Por quê? Porque nós estamos lidando com seres humanos que estão em formação, né? Então, é um semear mesmo, todo dia, né? É um ensinar, olha como é importante, não só a questão da mesa, mas os outros momentos também, né? O inculcar aquela questão, aquela palavra, aquele princípio, aquela situação na cabecinha da criança, para que ela entenda e depois ela vai lembrar disso. Olha, por isso que era importante aquele momento que eu sentava, que eu fazia oração ali para comer, né? Agradecia o pessoal, né, que fez o alimento. Exatamente. Então é algo que tem sido muito especial, né? E o que tem sido bastante especial também são as pessoas que vão lá ajudar. Tem pessoas que nem é da igreja e estão lá todo sábado fazendo uma comidinha, ajudando de alguma forma, né? Se alguém quiser ajudar, pode ajudar. Como que faz aí? Gente, se você quer ajudar, conhecer, pode comentar embaixo do vídeo que eu entro em contato com você e passo para a pastora daí para conseguir fazer esse trabalho. Como que é feito daí para alguém que quer ajudar? Primeiro pode acessar nossas redes sociais, né? Associação.semeadura para ver, né, para conhecer o nosso trabalho e tal. Para ajudar, pode ser de forma financeira, né? Sim. Uma doação, pode ser até mesmo de forma humana. E lá, eu sempre falo, pode participar da sala dos jogos, que é muito legal, né? Pode participar lá na hora do almoço, né, com as meninas ali na cozinha, um colocar a mesa, um tirar a mesa. Tem um monte de coisa que dá para fazer. É todo sábado, né? Todo sábado. O horário que é das 10 às 4 da tarde. Sim. Tá? Então, daí, qual é, então, onde a gente quer chegar? Onde que eu sonho em chegar? É em ter esse atendimento durante a semana. Né? E daí eu vou conseguir receber essas crianças que os pais estão trabalhando, onde que essa criança vai ficar, o que ela está aprendendo. E hoje em dia é o celular, né? Chega da escola, vai para o celular. Exato. Né? Quem estuda à tarde, de manhã dorme até tarde, fica no celular, ou vai pegar o celular. Então, o que essas crianças estão aprendendo, né? E se a gente tem, então, esse espaço, a gente vai oferecer para ela, né? Para a comunidade. Além desse apoio familiar, né? A gente vai oferecer essa educação em princípios. Exato. Uma pergunta, essa daqui eu queria ver acontecer, mas aí é vocês com Deus, tudo, né? Pretende abrir uma escola? Então... talvez Deus tenha isso para nós, porque não é
não é a primeira pessoa que vem e fala, olha, eu vejo uma escola. Sim, Talvez seja, sim. né? Já pensaram, Mas, estão orando, a igreja tá... Ou então, nada, ó, eu tô aqui, vai saber agora, viu, igreja? Filadélfia vai descobrir agora. quando, a primeira ideia, quando o pastor Fernando falou assim, olha, tem aquele prédio, que é o prédio da PAI, onde a gente está, Sim. vamos fazer uma escola e tal. De início, falei, puxa, que legal, vamos fazer uma escola, né? Mas a burocracia Exato. é mais complicado, né? Aí, o que ficou muito no meu coração é o contraturno. Sim. É uma escola de Exato. contraturno. Exatamente. Então, Não eu não posso... deixa de ser, né? Não deixa de ser. Então, se eu falar para você, vamos abrir? Não sei. Às vezes... Mas tá com o coração disponível. Mas, se Deus for direcionando a isso, Porque assim, eu não tenho essa vocação acho bonito quem tem essa questão de escola, tudo. A gente tem algumas igrejas, né? Que tem a escola e eu acho isso sensacional. Eu amo isso. Eu trabalho muito com moradores de rua, né? Eu trabalho com moradores de rua. Então, o que acontece? O nosso trabalho é de resolver um problema. Né? Uma escola ou o trabalho de criança que vocês fazem é evitar o problema. Você Exatamente. Entendeu? Então é muito mais assim, todo o trabalho social ele gera um desgaste, gera assim muito trabalho, né? Questão de financeiro, questão de documentação, de voluntários ali tá ajudando, e sabe, não é tão simples assim, não, na verdade, todo mundo olha assim e fala, nossa, que bonito, mal sabe, né, como é que funciona, né, Sim. A correria para conseguir um alimento, um voluntário que não pode vir, aí você fala, meu Deus, e agora, né, e acontece, né, a gente trabalha com isso, sabe como que é. Então, toda vez assim que eu olho para vocês, eu falo assim, meu Deus do céu, você tem que abrir uma escola. Então, pode ser. Não que seja assim, eu ajudaria, mas eu não consigo ficar à frente num trabalho desse, sabe? Mas assim, eu acho tão bonito, eu acho tão importante. Importante. Né? Igual o que vocês estão fazendo é muito importante, né? Mas assim, a escola também tem essa importância também, Sim, né? Sim, a gente vai conseguir atuar mais profundo ainda. Exatamente, né? porque Mas... vocês vão, né, quem é a igreja que tem esse trabalho, né? Vocês estão caminhando assim, vocês estão evitando o problema. Então isso é isso que eu acho bonito da igreja. Entendeu? E eu sempre falo assim, né? A Filadélfia parece estar 10 passos na frente. Cada um na área do seu dom. Exato, mas eu penso porque assim, ó, o cristão, assim, a gente está mais pronto para ser o bombeiro. Entendi. Entendeu? Alguma coisa que vem acontecendo, você vem lá para apagar. Mas a igreja, Jesus, você vê que ele constrói antes. Entendeu? Ele vem falando do reino antes, para as pessoas entenderem, para não cair nesse abismo. E a igreja tem que trabalhar no antes. E um dos pontos é a criança. Na verdade, porque acontece? A criança aprende ali. A forma que vocês estão fazendo, né? De colocar isso na sociedade. Isso. Quer dizer, essa criança um dia vai casar. Na verdade, vai trabalhar, vai estar envolvido com a sociedade. Então já tem o quê? Uma semente colocada ali. Uma semente. Na verdade, já tem a semente colocada ali. Então isso, o que acontece? Vai gerar um escudo para essa criança não cair em situações lá na frente que depois acaba perdendo uma família, se perdendo em drogas e assim por diante, né? Então, veja se hoje a igreja ela trabalha muito na questão de apagar o incêndio, que não é errado, né? A igreja é para isso também, mas só que a igreja tem que construir. Então, vocês estão de parabéns nessa construção que vocês vêm fazendo, já não é de hoje, né? Mas essa construção com as crianças. E eu venho orando por vocês nessa questão. Se for da vontade de Deus, né? Vai que aconteça, mas ia ser um privilégio ter uma escola Filadélfia. Eu realmente fico admirada mesmo. E a gente vê até mesmo a história dos heróis na fé. Muitos começaram ali no ensino, né? Eu fiz
licenciatura em História e o meu TCC foi sobre Martinho Lutero. Olha. Eu fiquei encantadíssima, porque eu usei a área educacional de Martinho Lutero. Sim, sim. Entendeu? Então, nossa, toda a história educacional, tudo que ele investiu, tudo que ele semeou ali para que a educação acontecesse, sabe? Foi muito legal. E isso encanta muito a mim, assim, em ver, né? Que muitos ali ensinam escola bíblica dominical, sabe? Sim, sim. A implantação da escola bíblica dominical, isso me encanta. E eu tenho, sim, um sonho de realmente, né, atuar, né? Quem sabe, numa escola. Pessoal, vamos orar. Todos nós vamos orar, tá? Vamos orar. Porque assim, a igreja, igual a senhora mesmo falou, já tem pessoas, já tem pedagogos, a senhora já mexe com documentação, sabe como que é toda essa parte. É mais fácil. Sim, Deus foi preparando. Exato. Eu vejo, Deus foi preparando. Me colocou até agradeço muito a dona Cássia, mantenedora do Porto dos Bandeirantes, sim, porque foi lá que eu fui forjada na questão profissional. Exatamente. Isso. Mas como que Deus não? Então, a gente não entende, né? Trilhando todos os passos. Lá fui forjada, então muita coisa do que eu consigo aplicar agora é porque eu aprendi. Né? Então, não apenas questão ali espiritual, igreja, mas questão administrativa administrativa, também. Administrativa também. Isso me ajudou bastante, sabe? Dá trabalho. Dá. Eu fico nervosa muitas vezes e tal, mas é ser humano, né? Faz parte. Faz parte. Mas vamos que vamos. Para encerrar, aqui uma palavra que a senhora tem para o pessoal que está assistindo, né? O que a senhora tem para falar para nós? O que eu tenho para falar? Eu quero citar aquilo que a gente estava comentando antes de iniciar aqui o nosso bate-papo, que é a questão dos pais, né, investir na educação dos seus filhos e falar assim, a questão da gente semear na vida deles, semear um testemunho mesmo de vida com Deus, né? Porque como eu falei, os meus pais semearam na minha vida desde muito criança. Talvez eles não entendiam, assim, não tinha aquele conhecimento teórico, teológico, mas a vida deles foi uma escola ali para mim, né? E isso foi muito importante. Então, eu vejo isso agora na minha família, o meu testemunho, a forma como eu me porto, isso está refletindo e vai refletir, vai continuar refletindo na vida dos meus filhos. Então, é assim, prestar atenção, né? Nós como pais, o que a gente está refletindo nesse caminho de aprendizagem das nossas crianças, né? Investir, ser o exemplo, levar a igreja, incentivar ele a aprender a palavra, levar numa escola bíblica, isso é importante. Pastora, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado a você que está nos assistindo aí. Pastora, que Deus abençoe o ministério, pastor Amém. Fernando, a família, né? E creio, vamos orar, tá, gente? Vamos orar aí por essa escola e orar, né, pelo trabalho que já está sendo feito já, né? 3 anos já do projeto? Sim. 3 anos Isso. aí, então vamos estar orando. Quem quiser ajudar, a pastora passou os contatos, escreve no comentário e também a gente pode estar ajudando vocês a conectar com eles. Pastora, Deus abençoe, obrigado. E Amém. logo tirar mais convites aí. Amém, eu que agradeço a oportunidade, Deus abençoe vocês, esse trabalho, né, que é muito importante também. Foi um prazer estar aqui, Deus abençoe sua família, sua igreja, eu agradeço. Deus abençoe. Gente, Amém. Obrigado, até a próxima.